Olá! Este trabalho faz parte do Seminário de Educação Infantil e Linguagem, Música, Arte, Desenho, Literatura e Letramento, promovido pelo quarto período do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, disciplina Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa aplicada à Educação Infantil. O tema deste trabalho é o processo de letramento na educação infantil. Eu sou Deliene e junto comigo estão o Felipe, a Glicimar e a Tamires. Os objetivos é falar sobre o processo de letramento na educação infantil e apresentar sugestões de atividades utilizadas em sala de aula. Sobre o letramento, vemos que com o passar dos anos e a redução do analfabetismo, o letramento tem se destacado. Esse processo, que vai além de decodificar o sistema da escrita, busca utilizar leitura, escrita, envolvendo práticas sociais, focalizando em aspectos sociohistóricos. Letramento vem do inglês literacy. Diz sobre o estado da pessoa que não só sabe ler e escrever, mas que faz uso competente e frequente da leitura e da escrita. O letramento na educação infantil. A aprendizagem da linguagem oral e escrita possibilita a ampliação da imersão e participação das crianças nas práticas sociais. Um grande número de crianças, antes mesmo de ir para a escola, por meio de vivências em seu cotidiano, já possuem um conhecimento informal. Um ambiente familiar rico em eventos de letramento proporciona um grande sucesso na fase inicial do letramento. Na escola, aprender o próprio nome, levar a criança a comparar e relacionar a escrita do seu nome com a dos colegas, incentivar a leitura com auxílio de imagens grandes, claras e atraentes, são atividades de inserção ao mundo letrado. Deve ser sempre levado em consideração a cultura em que a criança está inserida, para a partir disso elaborar tais atividades. Usamos como referência o processo de letramento da educação infantil da professora Silmara. Para enriquecer o nosso trabalho, convidamos algumas professoras da educação infantil para partilhar a sua experiência com a gente. A professora Raquel conta um pouquinho mais sobre o que é o letramento para ela. Olá, sou a professora Raquel, trabalho em Acaiaca, na rede municipal. Este ano estou trabalhando com o primeiro período. Falar de letramento é falar de conhecimento de mundo. O que é letrar? É trabalhar dentro da realidade do aluno diversos tipos de texto. Mas como na educação infantil é possível? Sim, dentro da realidade da criança nós trabalhamos receitas, contos, fábulas, placas, leituras de livros, contação de história, pseudo-leituras, todas essas atividades envolvendo a participação ativa das crianças propiciam então o conhecimento de mundo, o que nós dizemos que é o letramento. Antes mesmo delas serem alfabetizadas, elas têm contato com os textos, os gêneros textuais e com atividades de leitura e contação de história. A professora Rosane é nossa outra convidada e traz várias dicas sobre como trabalhar o letramento na educação infantil. Meu nome é Rosane, sou professora do segundo período no Centro Educacional Infantil Angelina Domingos de Oliveira, no município de Campanário, Minas Gerais. Como trabalhar o letramento em sala de aula? O letramento, ele deve ser trabalhado de forma lúdica. Ele precisa acontecer de forma natural, lúdica e divertida. A ludicidade, ela desenvolve a capacidade cognitiva, impulsiona a curiosidade e descobertas, fixa os conhecimentos, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, pois trabalham a atenção, a imaginação, os aspectos motores e sociais, visando o pleno
desenvolvimento da criança, que aprende de forma significativa, tornando o ensino de qualidade. 3 dicas muito importantes. A primeira dica: use trabalhos manuais. Eles ajudam a desenvolver a concentração, a capacidade cognitiva, a coordenação motora, a imaginação e a criatividade da criança. Segunda dica: aposte na musicalidade. A música, ela desperta inúmeros sentidos no cérebro humano, como por exemplo, marcação temporal, ritmo corporal, noção espacial e entonação da fala, além de ser muito divertido. Terceira dica: ensine brincando. A brincadeira é uma prática muito importante para a educação infantil. Ela tem o objetivo de conduzir o conhecimento e o aprendizado de uma forma natural para a criança. Quando usamos as brincadeiras para ensinar algum conteúdo, a criança fixa muito mais o que acabou de aprender. Como exemplo, o jogo dos 7 erros, jogo da memória com letras, adivinha a palavra, caça a palavra, o bingo, quebra-cabeça. Todas essas brincadeiras têm o objetivo de fazer a criança treinar a leitura, reconhecer as letras e fazer a junção delas para a formação de palavras. No processo de ensino-aprendizagem, é fundamental valorizar o lúdico, pois para a criança o mesmo é espontâneo e permite sonhar, fantasiar e realizar desejos como crianças de verdade. Palavra-chave: alfabetização, letramento lúdico e aprendizagem prazerosa. A professora Valesca também trouxe um pouquinho da experiência dela para compartilhar com a gente. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Valesca Frederico Calisto. Eu trabalho atualmente na Escola Municipal Irmã Maria Amália, aqui do nosso município de Teófilo Otoni. Há 19 anos eu trabalho, nessa profissão, de alfabetização, educadora, professora. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência como alfabetizadora, como professora. Eu gosto muito de encantar as crianças, que primeiramente, para a gente poder estar fazendo este trabalho, a gente tem que amar a nossa profissão, amar o que a gente está fazendo, fazer com carinho. Mas o que eu tenho para falar sobre o letramento, é um campo, muito amplo, muito diversificado. Não se limita somente na aprendizagem das letras e da escrita, somente, Aí vem junto com o processo de alfabetização, que além de aprender a ler e escrever, que a criança consiga interpretar o mundo, interpretar aquilo que ela está vivenciando, que ela está vivendo, que ela está fazendo, para que serve. Colocar a criança para analisar que aquilo que ela está aprendendo vai muito mais além, vai profundo no mundo que ela vive e que ela vai crescer ali, uma criança consciente, cidadã, com uma visão de mundo muito grande. É um significado, letramento e alfabetização têm significados às vezes distintos, mas eles só andam juntos. E assim a gente consegue fazer, todo o nosso processo, Vocês estão me vendo aqui de lacinho, eu ando sempre enfeitada, eu gosto de cantar, eu gosto de me fantasiar, fazer com que ela se encante
pela aprendizagem e não forçosamente, forçando ela a aprender, forçando a ler, né? Porque cada criança tem seu processo, tem o seu andamento, vivenciando tudo. Então, se a gente não começar agora a transformar o mundo do letramento na educação infantil, a gente não vai transformar mundo nenhum. A gente não vai fazer criança crescer. A gente não vai fazer a criança pensar. Chegar lá na adolescência, com 12, 13 anos, né? Onde a gente vê tantas crianças que não sabem ler, nem escrever ainda, né? Por quê? A gente fica se perguntando por quê? Qual etapa foi quebrada? E eu acredito que seja nessa etapa. Educação infantil, alfabetização, né? Que a alfabetização ela se dá até os 8, 9 anos de idade. Então, até ali, por que não encantar as crianças? Por que não fazer com que este mundo encantador do letramento, né, encantador da alfabetização, se aconteça dentro dela de forma assim criativa, né, encantadora, fazer com que eles se sintam realmente estudantes, né, que eles se sintam felizes dentro deste processo. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com esse depoimento meu, né, dentro das minhas experiências, né, e ver que tudo isso só vai acontecer se nós mesmos acreditarmos em nós, né, acreditarmos que a educação é o melhor caminho, é o caminho do amor. Um grande beijo para vocês, né, espero que este depoimento seja um crescimento, né, na carreira e na profissão de todos vocês. O meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. A professora Daniela trabalha como professora de apoio e fala um pouquinho do desafio que é trabalhar com um aluno autista. Olá, meu nome é Daniela, eu moro em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. Este ano estou atuando como professor de apoio na rede municipal de educação. Eu dou suporte a um aluno com TEA, juntamente com a supervisora. A gente tem montado uma rotina e essa rotina é uma rotina, né? Tem que ser trabalhado todos os dias para que ele possa entender o que vai acontecer na escola naquele dia e para não gerar nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de crise. E a gente tem trabalhado também o pareamento e com muita dedicação, com muito esforço, com muita paciência, com muita repetição, o nosso objetivo ele é alcançado, mesmo que em pequena quantidade. Concluímos assim que o letramento é possível sim na educação infantil e ele se dá de diversas maneiras. E que nas atividades nós devemos sempre partir da realidade do aluno. Agradecemos imensamente as professoras que nos ajudaram e aguardamos a contribuição dos colegas no debate desse seminário. Muito obrigada!